O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois que despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, por favor? Reverendíssimo Padre Marcelino, pároco da paróquia São João Evangelista desta comunidade, querido diácono Nário, queridos acólitos, os que nos acompanham pelo YouTube, queridos irmãos e irmãs, caríssimas crianças, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós já celebramos a liturgia do domingo, o 19º domingo do tempo comum, mas como estamos no tríduo a Santa Clara, então as cores brancas, revelando a pureza de Santa Clara e a sua reta intenção no seguimento a Jesus, seguimento este ao qual cada um de nós também somos chamados. Nós estamos percorrendo a nossa história da salvação. E assim como no Evangelho aparecem os ventos contrários, nós temos também os ventos contrários que nos assolam na nossa história. Não é que o nosso tempo é mais difícil do que o dos outros, mas os nossos problemas são os nossos problemas, então são eles que nos afetam mais. Mas se nós olhamos a história, todo o tempo tem as suas dificuldades. E o que diferencia é a forma de enfrentar as dificuldades. É isso que vai formando o homem e a mulher. A maneira como lida com os problemas, a maneira como lida com os ventos contrários. Há aqueles que desistem, aqueles que fogem, aqueles que enfrentam, aqueles que se enraivecem, aqueles que querem quebrar tudo diante das problemáticas e que xinga Deus e o mundo e que quer colocar a culpa no outro e assim por diante. E hoje a liturgia nos dá pistas, nos dá caminhos de como viver o nosso tempo. Eu quero pegar para isso 3 pessoas que nós temos na nossa liturgia de hoje: o profeta Elias, a pessoa de Jesus
e Santa Clara, que é a padroeira desta capela. Vamos partir para o ponto de Elias. Elias, ele está sendo perseguido pela rainha Jezabel. Eu não sei se vocês se recordam da história, quando ele matou aí mais de 400 sacerdotes de Baal, porque ele fez uma disputa com eles para que Deus se manifestasse, e Deus se manifestou. E ele passou a fio de espada os sacerdotes de Baal, os ídolos. E a rainha Jezabel disse para ele que no entardecer do outro dia aconteceria com Elias o mesmo que aconteceu com os seus sacerdotes, ou seja, ela iria caçá-lo para matá-lo. Então ele estava em fuga pelo deserto. E no meio do deserto ele começou a falar com Deus: Senhor, tira minha vida, estou cansado de perseguição. E de fato ele era muito perseguido. Não tinha tempo de bonança quase na vida do profeta Elias. O rei Acabe sempre o estava provando, e agora com Jezabel querendo matá-lo. Então ele foi e pediu: tira minha vida. E Deus disse: come e caminha, né? Ou seja, segue em frente, vamos lá. E levou até o Monte Horebe. O Monte Horebe foi onde Deus também se manifestou a Moisés. Mas ele se manifestou a Moisés com trovoadas, relâmpagos, né? Quem lê o Êxodo ali vai ver como Deus se manifestou a Moisés. Então foi meio assim, né? Uma apoteose, vamos dizer assim. E Elias se escondeu ali numa gruta. E aí de repente veio relâmpagos, veio tempestades, e Deus não se manifestou na tempestade. Aí de repente passou uma brisa suave, ali Deus se revelou a Elias. E Deus disse para Elias: agora volta. E Elias voltou. Ou seja, olha só o que é que aconteceu. Ele sentiu a presença de Deus. Deus se revelou a ele na brisa. Ele teve que cobrir o rosto, porque a Deus ninguém pode ver e ficar vivo. Mas Deus deu a ele um sinal. E Elias voltou. Mas a rainha Jezabel continuava caçando ele do mesmo jeito. A realidade externa não tinha mudado em nada. O que foi que mudou para que ele não mais quisesse morrer e não mais quisesse se esconder? Mudou aqui dentro, mudou dentro do coração dele. Eu não sei se acontece, às vezes na sua casa, né? O seu filho chega, sua filha, sua esposa, seu marido, enfim, alguém que está ali no convívio diário, e sei lá, às vezes tem algumas brincadeiras, como por exemplo, chegar e dar um peteleco na orelha. É horrível isso, eu detesto isso, né? Mas o filho chega, né, e dá um peteleco na orelha do pai, e o pai: ô meu filho, para com isso, leva na esportiva, né, beleza e tal. Aí um dia, sem mais nem menos, o menino chega, né, porque já fez isso, chega lá e dá um peteleco na orelha do pai. Senhora da abadia, a casa quase cai, né? O pai desconta, o pai pega esse menino, ou seja, ele vai ficar assim: uai, mas eu brinquei outro dia, ele levou numa boa, o que foi agora? Era aqui dentro. Talvez o dia que ele brincou com o pai estava de boa, mas naquele dia estava nervoso, talvez tinha acontecido coisas ruins no trabalho. Então a gente percebe que em certos momentos a gente leva as dificuldades com tranquilidade, mas em outros momentos coisas bem menores tiram a gente do sério. Então a gente percebe que o problema não está fora, porque problemas e dificuldades fora nós sempre vamos ter, mas o problema está onde? Aqui dentro de nós. Quando nós vamos deixando o nosso coração ficar empedernido pela tristeza, pelas dificuldades, e vamos nos esquecendo a quem nós estamos servindo. Nós estamos esquecendo quem nos deu vida, estamos esquecendo quem nos chamou, que tem uma missão, e a nossa missão e a nossa vida, ela nunca vai terminar antes de que Deus tenha nos dado a graça de cumprir aquilo pelo qual nós viemos, mas para isso nós precisamos confiar nele. Então Elias pensou em desistir, né? Pediu a Deus até para tirar a vida dele, ele não queria voltar, mas Deus manifestou-se a ele, e aqui dentro mudou tudo. Uma vez um padre estava pregando, enquanto o padre pregava, um jovem apareceu na porta da igreja, e ele estava indo a caminho do suicídio, mas ele parou na porta da igreja, e uma palavra que o padre disse mudou tudo no coração dele. Está vivo até hoje, casado, tem filhos, mas para dizer, a nossa relação com Deus, o colocar a nossa confiança, nós somos muito bons para dizer para o outro que tem uma saída.
Nós somos muito bons para dizer para o outro que tem uma luz no fundo do túnel, coragem, força, segue adiante. Mas nós temos que primeiramente aprender também a dizer isso a nós, que nos momentos de maiores escuridões ou de maior dificuldade, às vezes a gente não vai conseguir mudar a realidade que está lá fora, mas a gente pode mudar a realidade que está aqui dentro do nosso coração, a maneira como nós enfrentamos. E a imitação de Cristo vai dizer assim: se nós queremos levar a nossa cruz com ânimo, sem reclamar do peso, é nós aceitarmos e colocarmos a nossa vontade na vontade de Deus, no que Deus predispõe, no que Deus coloca para a minha vida. Então eu quero o que Deus quer. Se Ele agora me quer sofrendo, por amor a Ele, eu vou sofrer. Se Deus me quer agora em sacrifício, Senhor, por amor a Ti, vou me sacrificar. É encontrar um motivo, nós temos que ter uma razão. Então, se nós amamos a Deus, nós temos todos os motivos do mundo para morrer com Ele, para sacrificar dia a dia. Mas se nós amamos pouco, a gente abandona fácil. Por que uma mãe, a gente pega o exemplo, são raros, assim, entre as que abandonam as pessoas, as mães são aquelas que menos abandonam seus filhos. Por quê? Por causa do amor. O miserávelzinho ali é um viciado, é um ladrão, e a mãe está lá, ó, junto, dando dinheiro para ele. Os outros filhos reclamam porque a mãe está ainda apoiando. Mas por quê? Porque o amor é grande e nunca deixa abandonar. Então esse é o amor de Deus por nós, que nunca nos abandona. Mas também tem que ter esse amor de nós por Deus, para enfrentar. Não depende do tamanho do problema, pode ser ele grande ou pequeno. Mas nós enfrentamos pelo amor que nós temos a Deus e pela fidelidade a Ele. Então Elias nos dá essa pista de como enfrentar as dificuldades. Procura o silêncio, procura oração. Tem gente que procura pinga, né? Cachaça, né? Afogar as mágoas. Outros procuram na infidelidade, outros procuram no abandono, outros na agressão, outros tiram a vida, a própria vida. Elias nos ensina a procurar o silêncio. Vamos ponderar as coisas. E como Pedro no evangelho de hoje, Senhor, socorra-me. Ele nunca nos deixará de socorrer. Pode ser que morramos, mas quem crê nele, ainda que morra, viverá eternamente. Então nós temos uma promessa. Segunda pessoa de hoje, Jesus. Queria que vocês lembrassem o evangelho do domingo passado, que foi a multiplicação dos pães. Se recordam? Cabecinha? Recordam. Então, vocês lembram que no momento em que os discípulos viram que já estava entardecendo e que tinha aquela multidão na frente de Jesus, o que foi que os discípulos disseram a Jesus? Senhor, manda esse povo embora. Lembra? Manda ele embora que nós não temos tão. E Jesus disse, não, dê vós mesmo de comer a eles. Tá bom. Jesus fez a multiplicação dos pães. Os discípulos ficaram entusiasmados. E é interessante notar que agora, no início desse evangelho, Mateus escreve assim, depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e saíssem, ou seja, Jesus mandou. Em outra tradução, vai dizer assim, que Jesus ordenou, que deu uma ordem imperativa a eles, entrem na barca e façam a travessia. Engraçado que antes, os discípulos queriam mandar o povo embora, e Jesus não. Agora Jesus que manda o povo embora, depois ele despede a multidão. E os discípulos não querem mais, por quê? Porque num primeiro momento era para enfrentar uma crise, é para enfrentar uma dificuldade. E no segundo momento, agora era festa, estava todo mundo querendo coroar Jesus como rei. E eles eram quem? Quem estavam ali. Então, ou seja, é muito bom ser aplaudido, né? Estavam sendo aplaudidos, todo mundo olhava para os discípulos e sentia assim, nossa, né? Eles são amigos do rei, amigos deste homem maravilhoso. Então, e Jesus faz o quê? Entrem no barco e saiam daqui. Senhor, mas deixa a gente aproveitar um pouquinho, né? Agora que a gente vai colocar uma música, um forró-bodó, né? Vamos aqui aproveitar. E Jesus, entrem no barco e saiam. Jesus não queria que eles, levados pela exaltação desse ânimo, dessa animação toda, entendessem de uma forma errada a multiplicação dos pães. Era uma maneira dele se revelar como aquele que dá o pão do céu, como Moisés fez no deserto. Mas eles não entenderam.
E aí então Jesus manda os discípulos, e aonde que Jesus vai? Vai rezar até de noite. Sabe, o livro, se eu não me engano, Eclesiástico ou Sabedoria agora, ele vai dizer assim, que existe mais sabedoria naquele que participa de um velório do que daquele que participa de festas. O homem sábio vai a velórios, o homem iníquo vai a festas. Na festas você bebe, se embriaga, não pensa na vida e nem na morte. Mas no velório você pensa no fim da sua vida, você pensa no que você está fazendo, você pensa que um dia também vai chegar. Jesus sempre nos conduz ao silêncio. Então nós enfrentamos também tempestades como os discípulos enfrentaram. E como foi que eles reagiram? Com medo. O medo nos paralisa. Jesus, várias vezes no Evangelho, sai da boca dele no Evangelho, coragem, não tenha medo, a tua fé te curou. Ele falou isso para uma mulher. Para outra ele disse, coragem, não tenha medo, eu venci o mundo. 5 vezes Jesus tem essa palavra nos lábios dizendo, coragem, não tenha medo, sou eu, como ele diz agora. Então, diante dos medos que nós também passamos, a gente tem que trazer essa palavra como um mantra na nossa vida, dizer assim, Jesus hoje diz para mim, coragem, não tenha medo, eu venci o mundo. Nós temos que nos apegar a quem pode nos fortalecer. Eu dizendo isso para vocês, né, você chega para mim e fala alguma coisa, eu falar, olha, coragem, força, eu vou falar o quê? Eu venci o mundo? Eu não venci. Não adianta quase nada, não resolve problema nenhum eu falar, pode te dar um ânimo, né, levantar o seu moral, mas quando sai da boca de Jesus, coragem, não tenha medo, sou eu, então aí nós estamos com aquele que venceu a morte, e que venceu e ressuscitou, está vivo e nos leva adiante. Então, nós não podemos deixar os nossos medos nos paralisarem. E eu torno a dizer, o que é que nos faz vencer o medo? O amor. Lembra daquela notícia, daquela mãe que... Foi aquela mãe? Não. Foi um guarda do zoológico, onde uma criança caiu dentro de um poço de ariranhas, e o zelador imediatamente pulou e tirou a criança de lá. Ele morreu, a criança sobreviveu. E o exemplo daquela mãe que viu o filho caindo num poço grande, e ela mais do que depressa se atirou lá e tirou ele de lá. E perguntaram para ela, a senhora sabe nadar? Ela, não, ela nem sabia nadar. O amor nos leva ao encontro daquele que necessita, nos leva ao encontro do necessitado. Por isso que o amor é aquele que nos move. A coisa mais importante que nós podemos cultivar na nossa vida é o amor a Deus, mais do que o amor à sua esposa, do que o amor aos seus filhos, do que o amor ao trabalho ou ao dinheiro. Por quê? Porque o seu marido, a sua esposa pode te decepcionar em certos momentos da vida. Os seus filhos podem te abandonar, podem sair de casa, podem te esquecer. Acontece isso nas famílias. Você pode perder o seu trabalho, pode perder o seu dinheiro, pode perder a sua saúde, tudo. E se isso era o que você mais amava, então você perdeu o sentido da sua vida. Por isso que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, como nos diz o primeiro mandamento. Por quê? Porque esse nunca vai nos decepcionar, porque Ele nunca vai nos abandonar, e nós nunca vamos perder o sentido da nossa vida, porque somente eu posso abandoná-lo, mas Ele não. E um terceiro ponto, Santa Clara. Santa Clara, ela se impressionou com a vida de São Francisco e o procurou. Lembrem que Santa Clara era de uma família rica, era uma família nobre. E ela, não se fazendo uso disso, foi atrás de Francisco, e então as Clarissas que nós temos hoje, toda a história que vocês conhecem. Mas eu queria citar 2 virtudes de Clara. A primeira das virtudes de Clara é a sua pureza de coração. Por causa de Deus, ela cultivou um coração puro. Hoje, como temos nas bem-aventuranças, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, é uma virtude que nós temos que cultivar, né? Então, ou seja,
diante de tanta pornografia que temos hoje, né? Aqueles que são mais velhos vão ver que no passado tinha que ir numa locadora se quisesse pegar alguma coisa que não podia, que era para maior de 18 anos. Então, ou seja, imagine, né, como é que eu vou lá, né, sou um homem casado, então tinha essa barreira que ainda ajudava a se manter longe. Mas hoje porcaria chega no celular, crianças têm celular, adolescentes têm celular, smartphones e tudo isso. E Santa Clara nos dá um exemplo de pureza, ou seja, de manter puro o nosso coração. É uma escolha que cada homem tem que fazer. E é interessante a gente notar na televisão, esses dias eu conversava com Dom João, que antigamente só aparecia mais, era mulher seminua na televisão, não é? Era mais mulher que aparecia. Hoje não, né? Hoje o que tem de homem tirando a camisa na televisão, mostrando o tanquinho, né? A barriga tanquinho, ou seja, porque eles querem conquistar o público feminino e sabem que o público feminino é uma grande audiência. Mas tudo isso vai levando o coração do homem para onde? Distante de Deus. Porque começam a surgir possibilidades, começam a surgir caminhos, propostas como: você tem que aproveitar a sua vida, né? Carpe diem, né? O boticário, você pode ser o que quiser, e assim por diante. Então o mundo nos dá muitos caminhos, mas nós sabemos que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é Ele, não tem outro caminho. Nós podemos até ir, mas não é caminho, é atalho. E muitos já se deram mal por pegar atalho. O atalho geralmente é estrada acidentada. Sempre é onde tem os acidentes. Então é uma escolha de cada um também viver a pureza do seu coração. Quanta destruição chegando em famílias e no coração dos jovens por causa de pornografia, por causa de não ter limites mais nas suas escolhas. E nós temos que lembrar a quem nós servimos. E um segundo ponto da vida de Santa Clara é a simplicidade da vida dela. Ela abriu mão do dinheiro dela. Sendo rica como Jesus, ela se fez pobre. Como São Francisco, sendo rico, se fez pobre. Não estou dizendo que você tem que ser pobre, né? Ou seja, mas é aquele sentido assim: tenha o suficiente para você viver com a sua família, e aquilo que excede, e aquilo que você pode oferecer também, mesmo que às vezes nos custe certos sacrifícios, não deixe de fazer o bem a quem você conhece. São Francisco de Assis sempre disse: daqui para o céu a gente só leva o bem que fez na terra. E quando nós temos uma possibilidade maior, nós temos que fazer mais o bem. Se eu tenho uma possibilidade menor, faço menos. Mas cuidemos de não nos cercar em uma vida luxuosa, numa vida cheia de prazeres e de mordomias, sendo que muito do que nós fazemos, poderíamos renunciar para ajudar aqueles que mal têm como viver a cada dia. E isso está próximo de nós, é a sensibilidade do coração. Deus veio ao nosso encontro porque nós precisávamos. E não foi nós que o chamamos, porque não tínhamos como chamá-lo. Ele veio. É como se alguém chegasse e falasse para nós: olha, eu sei que você está passando por dificuldade, posso te ajudar? Foi isso que Deus fez conosco. E é isso que Santa Clara nos ensina. Vamos abaixar um momento a nossa cabeça, fechar os nossos olhos, pedir a intercessão da Virgem Maria de Santa Clara, que nos ensine a enfrentar os ventos contrários, e que apesar dos ventos contrários, que nós não nos desanimemos. E esta é uma boa oportunidade de você olhar para a sua vida e perceber quais são os ventos contrários. Esta realidade que está fora, ela pode ser mudada. Elias não podia mudar o coração de Jezabel. Ela queria continuar e continuava perseguindo ele. Então ele mudou o coração. Ele mudou a realidade interior dele e se fortaleceu para enfrentar os ventos contrários. Esta barca que os discípulos estão é a igreja. A igreja é a nossa segurança. Mas mesmo nós temos medo, mas nós temos a quem pedir socorro. Então, do íntimo do nosso coração, é um bom momento para a gente, como Pedro, dizer: Jesus, socorre-me.